Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico eletrodinâmica. E a nossa aula de hoje, leis de Ohm. Vamos agora para a nossa aula. Vamos então iniciar com o primeiro tópico, resistência elétrica, representado pela letra R. Pessoal, as leis de Ohm estão associadas a uma resistência elétrica. Então, o que seria a resistência elétrica? Então, nós temos aqui que a grandeza física, resistência elétrica, está relacionada a uma dificuldade ou uma oposição à movimentação da carga elétrica num condutor. Professor, como assim? Pessoal, nós temos aqui um condutor e aqui os átomos desse condutor. Observe que o elétron, ao passar, essa dificuldade, essa oposição oferecida pelos átomos a esse elétron é o que nós chamamos de resistência elétrica, tá certo? Então, vamos aqui observar que o símbolo do circuito de uma resistência é representado por essas duas imagens. Então, nós temos aqui a primeira, uma caixa retangular, e a imagem de uma serrinha, também representada no circuito elétrico. A que mais aparece frequentemente é a segunda situação, tá bom? Então, a resistência elétrica é uma dificuldade natural que ocorre para a passagem da corrente elétrica. Então, sempre que um elétron for se movimentar num fio condutor, vai existir essa dificuldade para essa passagem. Vamos agora para uma atenção em relação à resistência elétrica. Então, nós temos aqui um fio condutor que está sobre uma DDP. Então, se nós temos uma DDP, consequentemente, nós vamos ter uma corrente elétrica. Mas, pessoal, apesar de estar tendo a corrente elétrica, nós sabemos que vai ter uma oposição, uma resistência oferecida pelos átomos. Então, em consequência a isso, nós temos uma equação à resistência elétrica. Professor, essa equação vai nos mostrar o seguinte: a causa é a DDP, a consequência é a corrente elétrica, mas nós temos entre a causa e a consequência uma oposição oferecida, uma resistência, que é a resistência elétrica. Então é interessante mostrar, pessoal, que para nós termos a passagem da corrente elétrica, nós vamos ter uma resistência se opondo a ela. Professor, então está aí a ideia da resistência elétrica, pessoal. E a sua unidade no sistema internacional, em homenagem a George Simon Ohm, a letra que nós utilizamos é a letra grega ômega maiúsculo. Então está aqui simbolizado a resistência elétrica. Então nós vamos ter que um Ohm será 1 volts de DDP em 1 ampere. É também muito utilizado e também se utiliza o prefixo quilo na resistência elétrica. Lembrando que quilo é 1000 ohms, certo? Então está aí a equação da resistência elétrica, mais conhecida como U que ri. Professor. Vamos agora para o segundo tópico, resistor, que são os dispositivos que utilizam a propriedade física da resistência elétrica. Então, é muito comum confundir resistor com resistência. Um exemplo é o chuveiro elétrico, que quando queima, geralmente se diz que vai trocar a resistência. Não, pessoal, vai se trocar o resistor. A resistência é a propriedade física, tá bom? Então, vamos ver a função de um resistor. Então, a sua função é converter energia elétrica em energia térmica. Chamamos de efeito Joule. Então, a segunda função é limitar a intensidade da corrente em alguns componentes de um circuito elétrico. Pessoal, apesar de ter duas funções, todas elas têm a questão da transformação em energia térmica. Por isso que nós afirmamos que resistor ele converte energia elétrica em energia térmica. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos aqui os fogões elétricos, os aquecedores, a chapinha, o secador de cabelo, o ferro elétrico, a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente ela tem um resistor, que é o filamento de tungstênio.
tudo bem? Grill, que é a churrasqueira elétrica, o chuveiro elétrico, torradeira elétrica e etc. Todos esses dispositivos apresentam resistores, tudo bem? Então vamos agora ver dois exemplos. Pessoal, vamos agora representar como é um resistor em forma material, tudo bem? Então primeiro o resistor, está aqui a imagem, pessoal, são os resistores de componentes eletrônicos, que tem a função de limitar a corrente elétrica. Então está aqui a imagem desses resistores, tá bom? Agora vamos representar um resistor que tem a finalidade de transformar energia elétrica em térmica. Lembrando que ambos fazem a mesma função. Então está aqui, pessoal, em forma de mola, um resistor de um chuveiro elétrico. Professor, mas por quê? O chuveiro elétrico ele tem duas molas, uma de maior comprimento e uma de menor comprimento, tá bom? Então está aí a representação de um resistor em forma material. Nós temos resistores de forma de um componente eletrônico, nós temos resistores em forma de molas em chuveiro elétrico, secador de cabelo, ferro elétrico e etc. Vamos então para a primeira lei de Ohm. Professor, qual a principal característica da primeira lei? Então está aqui que a resistência elétrica será constante. Nós chamamos de resistores ohmicos. E por que essa resistência vai ser constante? Está aqui o porquê, pessoal. A DDP será diretamente proporcional à corrente elétrica. Professor. Então está aqui a representação de uma direta proporcional. A razão entre a DDP1 com a corrente 1 será igual à razão da DDP2 com a corrente 2, assim com a DDP3 com a corrente 3, até N correntes e N DDPs, sempre mantendo a mesma resistência elétrica. Então, quando isso acontece, pessoal, nós estamos diante de um resistor ohmico. Não é todo o material, pessoal, que é um resistor ohmico, tá certo? Então, essa característica principal de um resistor ohmico. Se você dobrar DDP, dobra a corrente. Triplicar DDP, triplica a corrente. Ou então, se você reduzir a metade a DDP, reduz a metade a corrente, sempre mantendo, então, a mesma resistência. Então, agora, nós podemos também utilizar a expressão anterior, o UQI. Lembrando que essa expressão não é a primeira lei de Ohm. Não. A primeira lei de Ohm é o UQI com a resistência constante, tá certo? Então, essa lei ela é geral. O UQI tanto serve para a resistência constante como para a resistência variável. Então, para a primeira lei, a resistência tem que ser constante. E assim, a DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica. Um importante detalhe são os reostatos, que é o contrário da primeira lei de Ohm. É um resistor de resistência variável. Professor, o símbolo do reostato é igual ao da resistência, apenas com uma seta em cima do símbolo, tá bom? E onde é que nós temos, então, um reostato? Exemplo, a resistência de um chuveiro elétrico. Pessoal, o chuveiro elétrico ele apresenta uma resistência variável, em virtude daquelas duas molas que eu mostrei anteriormente para vocês, tá bom? Então, está aí a diferença de um reostato para a primeira lei de Ohm, no caso, a resistência que será variável. Vamos então agora para uma análise gráfica da DDP versus a corrente elétrica. Então, pessoal, nós temos aqui a DDP no eixo do Y e a corrente no eixo do X. E aqui nós temos três retas. Qual das três retas é a ohmica? Professor, então vamos ver aqui, pessoal. A reta que sai da origem, tá certo? É a do resistor ohmico. Lembrando que quando uma grandeza é diretamente proporcional à outra, a representação, e é uma direta proporcional do primeiro grau, é uma reta, ou melhor dizendo, é linear em um gráfico. E aqui nós temos duas retas não ohmicas. Então, nós temos aqui a de cima e a de baixo, que não são ohmicas, não apresentam resistência constante. Professor, qual é a análise gráfica que nós podemos tirar daqui? Pessoal, nós estamos vendo um ângulo,
E lembrando que aqui nós temos um triângulo retângulo. Pessoal, a DDP está sendo aqui o cateto oposto e a corrente está sendo o cateto adjacente. Lembrando, pessoal, que a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, por isso, a resistência elétrica será numericamente a tangente do ângulo. Então quando nós queremos tirar do gráfico a resistência elétrica, basta pegar um ponto com a DDP dividindo pela corrente elétrica. Qualquer ponto do gráfico será a mesma resistência. Tá bom? Então está aí uma propriedade muito importante desse gráfico. É uma reta e nós podemos pegar a tangente, que é dividindo a DDP pela corrente, que nós vamos ter a resistência elétrica. E um importante detalhe é que a inclinação da reta indica a maior resistência. Só quanto maior o ângulo, maior a tangente de θ, então maior a resistência. Então nós temos aqui um exemplo muito comum, fornecido um gráfico e apresenta duas resistências. Então se pergunta qual das duas retas apresenta maior resistência elétrica. Então, devido à inclinação, nós temos que a R1, a resistência 1, é maior que a resistência 2. Tá certo? Quanto maior a inclinação, maior a resistência elétrica. Então, vamos agora para o exemplo. O gráfico abaixo representa a medida da diferença de potencial, DDP, em função da corrente que passa em um circuito elétrico. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que analisar é se o gráfico é rômico ou não. Então, como está saindo da origem? É uma reta e esse gráfico é rômico. Professor. E um detalhe importante, observarmos a unidade. Aqui a DDP está em volts e a corrente está em miliampere. Temos que ter cuidado com esse mili. Tem que tirar esse prefixo e colocar a base 10. Tá certo? Agora, qualquer ponto desse gráfico, a resistência é constante. Então, se nós pegarmos esse ponto, vamos encontrar a mesma resistência se pegarmos esse outro ponto. Tudo bem? Então, detalhe importante, tanto faz esse ou esse ponto. Agora, para nós encontrarmos a resistência, lembrando que a resistência ela é constante e ela é numericamente igual à tangente do ângulo. Tá certo, pessoal? Então, se nós queremos pegar a tangente, nós podemos pegar esse triângulo maior ou então um triângulo menor. Então, a tangente, pessoal, é pegar esse lado aqui e dividir por esse outro lado. Tá certo? Então, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que nada mais é do que a resistência elétrica. Então, para nós encontrarmos a resistência, basta pegarmos a DDP e dividirmos pela corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Professor, a outra análise que nós poderíamos fazer é lembrar que a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Tá bom? Então, é só isolar a resistência e encontrar dividindo a DDP com a corrente. Então, vamos aqui dividir. Então, vamos pegar o ponto de cima, 12, que é a DDP, dividido pela corrente, que é 6, 10 na menos 3. Muito cuidado aqui nesse detalhe. Nós temos que tirar o prefixo mili. Então, vamos aqui dividir. 12 dividido para 6 dá 2. E aí, passa o 10, que está negativo, o expoente embaixo, e coloca para o numerador. Ele vai positivo. Então, 2, 10 na terceira, Ω. Ou nós podemos simbolizar 2 kΩ. Tá bom? Então, está aqui o resultado dessa questão. Lembrando que qualquer ponto que nós venhamos a pegar, tanto faz o primeiro ponto ou o segundo ponto, nesse caso, vai ser o mesmo resultado. Então, a alternativa correta é a alternativa letra D, 2 kΩ. Vamos então para o segundo exemplo. O gráfico abaixo apresenta a medida da variação de potencial DDP em função da corrente, que passa em 3 resistores diferentes. Para esses resistores, podemos afirmar que, pessoal, então, ele quer saber se são rômicos ou não rômicos primeiramente.
Então, primeiramente, nós temos que analisar se são retas que estão saindo da origem. Ah, professor, os três são retas. Então, os três são resistores rômicos, tá bom? Então, vamos já eliminar a letra D e a letra E. Agora, quem tem maior resistência? É o segundo caso que ele pergunta. É só lembrarmos da inclinação. Quem está mais inclinado tem mais resistência, ou seja, mais tangente do ângulo. Então, pessoal, nós observamos que quem está mais inclinado é o resistor 1. Aqui o R2 e o R3 depois são os menores. Então, a alternativa certa é que eles são rômicos. O R1 é maior que o R2, que é maior que o R3. A alternativa correta, letra A. E o nosso quarto tópico é a segunda lei de Ohm. Pessoal, essa segunda lei, em alguns livros, não é considerada uma segunda lei. Tudo bem? Ela é apenas chamada características que depende a resistência de um condutor, ou seja, um fio. Então, agora você vai ver quais são os fatores que podem influenciar na resistência de um fio elétrico. Então, vamos ver agora o primeiro fator que pode alterar a resistência de um fio. Então, nós temos que a dimensão do fio, ou seja, o comprimento do fio e a sua área. Então, esses dois fatores alterando, nós podemos alterar a resistência elétrica. Então, primeiramente, nós temos que saber que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência do fio. O segundo fator é que a resistência é inversamente proporcional à área, à espessura do fio. Quanto maior a área, menor a resistência elétrica. Então, vamos aqui representar, pessoal. Então, aqui nós temos o comprimento L do fio condutor e aqui nós temos a área. Tá bom? Vamos representar essa forma aqui, que a resistência é diretamente proporcional ao L e inversamente proporcional à área. Pessoal, é uma lógica. Quanto maior o tamanho do fio, mais dificuldade vai ter o elétron para passar. Então, se nós aumentarmos a área, mais espaço o elétron vai ter para passar, para não se esbarrar nos átomos. Então, está aí a lógica da direta proporcional e da inversa proporcional em relação ao comprimento e à área. Vamos agora para o segundo fator que influencia na resistência elétrica de um fio condutor. E o segundo fator que altera a resistência de um fio condutor é o tipo de material, chamado, pessoal, de resistividade, representado pela letra grega ρ. Professor, o que seria então a resistividade? Pessoal, é o tipo de material, se ele é um bom condutor ou se ele é um mau condutor, chamado isolante. Então, vamos agora representar uma equação que nada mais foi retirada a proporcionalidade e acrescentado a igualdade, sendo que quando nós tiramos a proporcionalidade, nós temos que acrescentar uma constante, que é a resistividade, uma constante do material. Então, está aqui, ó, a resistência, foi tirado o símbolo da proporção, colocamos a igualdade, e acrescentamos a constante de proporção do material. Então, aqui está a resistência diretamente ao comprimento e inversamente à área, tá certo? Então, essa aqui é a segunda lei de Ohm, também chamada as condições que alteram a resistência de um condutor. Então, o comprimento, a área e o tipo de material são fatores que alteram a resistência de um fio do condutor. Então, o L tem que estar em metro, a área tem que estar em metro quadrado, a resistência em Ohm, consequentemente, a resistividade vai ser Ohm vezes metro. Corta metro quadrado com metro e o metro passa multiplicando com Ohm, tá bom? Então está aí, pessoal, a famosa segunda lei de Ohm generalizada. Vamos agora demonstrar alguns fatores importantes em relação à resistividade. Um importante detalhe sobre a resistividade é que os bons condutores têm baixa resistividade. Professor, quais são eles? Nós temos exemplo, pessoal, que a prata tem a menor resistividade, depois logo em seguida o cobre e o ouro a seguir, tá certo? Então está aqui os melhores condutores de
eletricidade. Por isso, pessoal, que os fios das residências são de cobre, em virtude da baixa resistividade. Não se usa nem prata nem ouro em virtude da questão econômica, tá certo? E os maus condutores têm alta resistividade, que são os isolantes elétricos. Nós temos exemplo, borracha, mica, porcelana, vidro. Esses têm alta resistividade, ou seja, alta resistência elétrica. Então, um importante detalhe em relação à resistividade, que é uma característica do material. Ah, professor, então depende também da sua temperatura. Então, dois fatores que a resistividade depende, do material e da sua temperatura. Tá certo? Vamos aqui observar um detalhe importante. Nós temos essas duas expressões, pessoal, que é relacionado à resistividade aqui e à resistência. E essas expressões, pessoal, não é preciso você se preocupar. Geralmente não é mais pedido para que você calcule, tá bom? É apenas para que você compreenda um detalhe importante. Aqui nós temos a resistividade final, aqui a resistividade inicial. Ela depende do coeficiente, tá certo? E da variação da temperatura. Esse coeficiente alfa, pessoal, ele vai indicar algo importante que nós vamos analisar já já. Agora, um detalhe importante é que também a resistência depende da variação da temperatura e desse coeficiente. Então significa dizer então que a resistividade e a resistência elas estão interligadas. Então, vamos ver a primeira observação. A primeira observação é para materiais puros. Esse coeficiente é positivo, tá certo? O que significa dizer se ele for positivo? É que a resistividade só vai depender da variação da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Ah, professor, então para materiais puros, o coeficiente é positivo. Agora, nós temos que, para o grafite, esse fator aqui, esse coeficiente, ele é negativo. Então, o que significa dizer? Quanto maior a temperatura para o grafite, menor a resistividade e, consequentemente, menor a resistência também, pessoal. Tá bom? Assim como para materiais puros, quanto maior a temperatura, maior a resistividade, maior a resistência elétrica. Agora, para o grafite, é o contrário. Quanto maior a temperatura, menor a resistividade, em virtude do coeficiente. Tá certo? Agora, tem um fator que o coeficiente é nulo, que é o caso das ligas metálicas. Professor, quanto maior a temperatura, como esse coeficiente é nulo, se multiplicar aqui 0 vezes esse fator aqui da variação da temperatura, tudo isso aqui vai dar zero. Então, a resistividade vai continuar sendo igual à inicial. Então, por isso, a resistividade é constante. Tá bom? Então, materiais puros, nós temos o coeficiente positivo, o grafite, coeficiente negativo, e ligas metálicas, o coeficiente é nulo, dando essas características. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha compreendido esse detalhe em relação à resistividade e sua temperatura. Aos casos com materiais puros, com grafite e ligas metálicas. Então, vamos agora para um exemplo mostrando a aplicabilidade da segunda lei de Ohm em relação à proporção com o comprimento e com a área. Então, vamos ler. Tem 5 fios condutores, F1, F2, F3, F4, F5, de mesmo material e a mesma temperatura. O que significa dizer, pessoal, aqui? Significa dizer que se não altera o material e nem a temperatura, o ρ, que é a constante, também não vai alterar. Tá bom? Os fios apresentam o comprimento e área de seção transversal dados pela tabela. Então, observe que o fio 1 ele vai ter um certo comprimento, uma certa área, e vai alterar, no caso do F2, do F3, até o F5. Vamos ler a pergunta. Sendo R a resistência elétrica do F1, podemos afirmar que F2, F3, F4, F5 têm resistências elétricas respectivamente. Então, é para nós compararmos a F2 até F5 com a F1. Então, primeiramente, nós temos que representar o que acontece com o primeiro fio. Então, vamos aqui destacar, pessoal. Então, vamos colocar aqui fio 1. Então, o que vai acontecer
com o primeiro fio. Vamos apenas representar em forma de letra, em forma algébrica. Então, com o fio 1, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Então, a resistência, ele chama de resistência R, tá bom? É o ρ, que não vai mudar. Nós temos aqui o comprimento é L e área A. Então, vai ser vezes L dividido por A. Então, vamos ter que enxergar essa representação no F2, no F3, e ver se dobrou, triplicou, reduziu a quarta parte, aumentou a quarta parte, e é isso que nós vamos comparar agora com os outros, tá certo? Então, vamos aqui colocar para o fio 2. Então, o fio 2, vamos representar de modo que, quem é a resistência do fio 2? Pessoal, vamos chamar a resistência do fio 2 de R2, tudo bem? Então, vamos colocar aqui a constante, que é a mesma, ρ. Agora, o comprimento, pessoal, é vezes 2L, tá bom? E a área é A. Ah, professor. Então, nós vamos aqui apenas isolar o número para comparar com F1, do fio 1. Então, vai ficar 2 vezes o ρ vezes o L dividido por A. Pessoal, você observa que essa parte aqui é a resistência do fio 1. Ah, professor, então o que nós concluímos? Que o R2 ele é 2 vezes o R1. Pessoal, é lógica, pessoal. Se o fio dobrou de comprimento, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Ah, então dobrou a resistência. Então, a primeira resposta, vamos aqui destacar, é que o R2 é 2 vezes o R1, tá bom? Nem precisa, pessoal, também às vezes fazer essa dedução aqui matemática. Basta saber a questão da proporcionalidade. Vamos aqui para o fio 3. Então, o nosso fio 3, ele vai estar agora relacionado com o L, sem ser alterado, e 2 vezes a área. Então, vamos observar aqui, ó, o L se manteve igual ao do F1, e agora a área dobrou. Pessoal, lembrando que se a área aumenta, a resistência diminui, é uma proporção inversa. É isso que nós vamos observar. Vamos chamar o fio 3 de R3. E aí, o que nós temos aqui, pessoal? Que o ρ continua sendo o mesmo. Aqui vai ser o L, que também não vai alterar, dividido por 2 vezes a área. Pessoal, então essa parte aqui, vamos isolar aqui o número para você observar. Então, meio vezes ρ vezes o L dividido por A. Observe que esse aqui é o do fio 1. Ah, então R3, pessoal, consequentemente, vamos colocar assim, ó, o R3 é a metade do R1, que ele chama de R, tá, pessoal? Eu coloquei R1 aqui, mas ele chama de R. Então, vai ficar R dividido por 2. Então, é a metade do R1. Ah, do fio 1, professor, exatamente. Pessoal, pela lógica da proporção. Se dobrou a área, diminui a resistência elétrica na mesma proporção. Vamos agora para o fio 4. O fio 4, o que vai alterar do fio 4 agora? O fio 4 também não altera o comprimento, igual do primeiro, mas agora diminui a área pela metade. Pessoal, pela lógica, se vai diminuir a área, vai aumentar a resistência, o dobro, né, pessoal? Então, vamos aqui colocar o R4. Então, nós vamos ter aqui o ρ, que não muda, o L também não altera, agora dividido, pessoal, por A sobre 2. Então, aqui, ó, A sobre 2. Vamos apenas inverter, então vai ficar ρ vezes o L, 2 vezes o A. Agora, vamos isolar o número, pessoal. Então, vamos ter aqui, ó, observe que 2 vezes o ρ vezes o L dividido por A. E esse aqui, pessoal, nada mais é do que o primeiro. Ah, professor. Então, nós temos como consequência que o R4
ele é 2 vezes o R, que é o primeiro, o R1. Então observe que nós podemos aumentar a resistência de duas formas, ou dobrando o comprimento, que nem no F2, ou diminuindo a área, tá certo? Então, duas formas de aumentarmos a resistência, que está apresentado no F2 e no F4. E uma forma de nós diminuirmos a resistência é dobrando a área. Vamos agora para o último caso, que é o F5. O F5, pessoal, é o fio 5. Vamos aqui chamar de R5. E aí um detalhe importante agora. Ele vai tanto aumentar o comprimento, como também vai diminuir a área. Então, pessoal, se nós dobrarmos o comprimento, vai aumentar a resistência. Se nós diminuirmos a área, também vai aumentar a resistência. Então, consequentemente, pessoal, o R5 ele vai ser o ρ, que não altera, aqui 2 vezes L dividido, pessoal, por A sobre 2. E aí vamos apenas inverter aqui e conservar. Então, ρ, 2 vezes L, vamos ter 2 sobre A. Vamos multiplicar aqui 2 vezes 2 e vamos isolar o número. 2 vezes 2 é 4. Então, vamos ter ρ vezes L sobre A. Observe, pessoal, que isso aqui é a primeira resistência. Então, o que nós temos como comprovação no F5? A sua resistência 5 será 4 vezes maior que a primeira resistência R. Tá certo? Então, aqui, pessoal, está a comprovação da proporcionalidade da segunda lei de Ohm. Vamos agora para o último exemplo. Um fio de cobre tem comprimento de 120 metros, está aqui, e a área de sua secção transversal é de 0,5 milímetro quadrado. Tá bom? Sabendo que a resistividade do cobre a 0 graus Celsius, observe que ele coloca a temperatura, é de 1,72 10 ao quadrado. Observe aqui a unidade, pessoal. Rho milímetro quadrado sobre metro. O que isso vai dizer para a gente, pessoal? É que nós não precisamos transformar as unidades. Aqui já está o metro, o comprimento, e a área milímetro quadrado. Tá bom? Se tivesse aqui apenas uma unidade de comprimento, é porque transformou ou de milímetro para metro ou de metro para milímetro. Tudo bem? Então, não vamos precisar alterar as unidades. Determine a resistência elétrica, o R, né, do fio a 0 graus Celsius. Então, observe que a temperatura não vai mudar. Então, se a temperatura não muda, pessoal, não mudou o material também, não muda o ρ, que é a resistividade. Então, vamos aqui colocar as informações dadas no texto, que o nosso L ele equivale a 120 metros, tá bom? E a nossa área equivale a 0,5 milímetro quadrado. Pessoal, vamos apenas colocar em base 10, isso aqui vai ficar 5 vezes 10 na menos 1 milímetro quadrado. Facilita o nosso cálculo, pessoal. E o nosso ρ é 1,72 10 ao quadrado, tá bom? Aqui nós temos ρ milímetro quadrado dividido por metro. Então, não precisa nós alterarmos as unidades, mas é sempre importante olhar a unidade da constante, tá bom? Então, nós queremos a resistência elétrica. Então, vamos aplicar a segunda lei de Ohm. Então, a resistência é o ρ vezes o comprimento dividido pela área. Então, vamos apenas substituir os valores, pessoal. Então, muito importante, um detalhe aqui é que o ρ ele só altera se alterar o material e a sua temperatura. Então, vamos aqui substituir os valores. Então, nós vamos ter que a resistência vai ser 1,72, que é o ρ, 10 ao quadrado, vezes o L, pessoal, que é 120, dividido
pela área que nós colocamos 5, 10 na menos 1, tá bom? Vamos aqui dividir logo quem é possível. Pessoal, 120 divide com 5. Dá 24, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, 1,72. O resultado dessa divisão deu 24. Vamos apenas colocar essa base 10 para lá. 10 ao quadrado. Esse 10 na menos 1 está embaixo. Vamos jogar para o numerador. Vai apenas alterar o sinal do expoente. 10 na 1 positivo. Vamos aqui logo multiplicar 1,72 vezes 24. Nós temos aqui 1,72 vezes 24, vamos ter 41,28. Pessoal, 10 na segunda vezes 10 na primeira, nós temos 10 ao cubo. Home, só que esse 10 ao cubo nós podemos trocar pelo prefixo K. Então, é a mesma coisa que escrever 41,28 quilo-home. Então, está aí, pessoal, a resistência desse fio de cobre. Observe que essa resistência é grande, pessoal, em virtude que o comprimento é grande, 120 metros. Tá bom? Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.